Bom, a verdade é que tá todo mundo cansado de consumir conteúdo e de consumir conteúdo da maneira em que ele vem sendo criado. Dia 1 de 365 para gravar o vídeo com um batonzinho para dar uma saúde. No último mês eu venho pensando muito em uma reformulação do meu negócio, da minha marca pessoal para esse novo ano de 2024, principalmente quando a gente pensa em criação de conteúdo, consumo de conteúdo. Tem uma coisa que eu falo muito no Instagram e eu defendo muito, é você utilizar o teu Instagram e consumir conteúdo de maneira ativa enquanto produtora de conteúdo. Isso é algo que eu tenho feito muito nos últimos tempos e observado de maneira a trazer uma autoanálise daquilo que eu tenho feito e daquilo que eu tenho consumido. Basicamente, o que eu proponho que você faça é observar as redes sociais, observar o que você consome. Então, no momento em que você pega o teu telefone para rolar o seu feed, e todo mundo faz isso, não existe problema nenhum, você sair do campo daquela pessoa que está apenas recebendo esse conteúdo e sendo bombardeada de informações e entrar também num campo da pessoa que está querendo entender o que tem por trás. Então, o que me chama atenção nisso aqui, o porquê que eu fiquei presa nesse vídeo, o porquê que eu gosto disso, o porquê que eu gosto de acompanhar determinadas pessoas, o porquê algumas pessoas me causam uma certa repulsa e eu não quero ver aquele conteúdo. Quando você passa a trazer essa observação e fazer uma autoanálise, você consegue entender o que você está fazendo de bom, o que você não está fazendo de bom e o que você pode trazer para dentro do teu perfil de forma que vai beneficiar o teu negócio, né? Uma coisa que eu defendo muito, que eu falo, é que independente do que você faça hoje, a tua imagem, o teu perfil no Instagram, ele é uma extensão do teu trabalho ou até mesmo parte decisiva, parte extremamente importante do que você faz. Passa muito por você entender também que a gente está na era da mídia e que as pessoas e os conteúdos, eles são parte de negócios, independente de ser um perfil que você acompanha de uma blogueira, uma influenciadora, ou um perfil de comédia, enfim, um perfil profissional. Tudo que está no âmbito do digital hoje em dia e que é grande, faz parte de um negócio e você precisa entender o que existe por trás. Então você realmente olhar o que faz um Reels viralizar, o que as pessoas comentam, o que gera comentário, o que gera compartilhamento e como você pode adaptar isso para o seu perfil se fizer sentido para você. A gente vai falar mais disso para frente, mas eu quis contextualizar aqui para vocês do ponto de partida que eu tive, o que me fez vir aqui e gravar esse vídeo para vocês logo hoje, primeiro dia do ano, e trazer aqui realmente essa reflexão, esse pensamento. Esse não vai ser um vídeo e eu nem pretendo trazer para cá conteúdos que sejam muito com dicas, com conhecimento em passo a passo, não. Eu quero realmente abrir o meu pensamento aqui para te fazer pensar também, entender e visualizar e ver as coisas de uma outra maneira e de uma maneira que seja aplicável para você. E um ponto-chave aqui, principal, quando a gente vai falar de tendência, de estilo de conteúdo, de produção de conteúdo, de rede social, é entender que tudo no final é sobre pessoas, é sobre o que as pessoas estão fazendo, é sobre a forma que as pessoas consomem, é sobre a gente entender também que as mídias, né, houve uma convergência dessas mídias, então o que as pessoas às vezes consumiam antigamente não é o que elas consomem hoje, a forma que elas lidam com o conteúdo que elas lidavam não é a forma que elas lidam hoje e que principalmente as pessoas não usam as redes sociais 100% para ter informações. As pessoas usam as redes sociais para se entreter. Principalmente quando a gente fala de Instagram, você não abre o teu Instagram pensando, deixa eu ver aqui o que eu vou aprender hoje. Eu quero aprender 5 formas de cuidar da minha saúde, da saúde da minha pele. Você não abre o teu Instagram para isso. Você abre às vezes para passar o teu tempo, para ver algo interessante e aí você vê um conteúdo que para você faz sentido, que é algo que você quer descobrir mais, que você quer desenvolver, que é algo que você quer saber mais, e aí aquilo te atrai de alguma forma e você passa a acompanhar aquele perfil ou já acompanha e você gosta daquele tipo de conteúdo. Mas o ponto-chave é que quando você abre, você não abre interessada na informação. Você abre o teu perfil interessado no entretenimento. E quando a gente começa a ter esse olhar crítico, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Que às vezes o conteúdo de informação
não é necessariamente aquilo que vai despertar o interesse do público. Aí eu já venho de uma era de começar a produzir conteúdo em 2018. Então eu comecei a produzir como social media em 2018 e eu venho observando a mudança que houve de 2018 para cá. As coisas elas eram de uma determinada forma, uma determinada coisa acontecia e dava muito certo, mas com toda essa movimentação, principalmente pós-pandemia, muitas pessoas vieram para o digital. A maioria dos profissionais entenderam que precisavam estar no digital, se posicionar no digital, e muita gente veio e deu certo, bombou. Algumas pessoas ficaram ali patinando, outras demoraram mais a acreditar e foram vindo depois. Mas o mais interessante é você entender que nem todo mundo vai permanecer se não souber fazer essa convergência, tá? Então, eu posso falar aqui como uma pessoa que estudou comunicação, né? Que estuda comunicação até hoje, e existe esse fenômeno, eu até citei um pouquinho antes, chamado convergência midiática, que é justamente essa mudança da mídia de tempos em tempos, né? Então, em um determinado momento, a gente tinha lá anos atrás o rádio como mídia principal. E aí era tudo pela audição, a gente escutava muito. E aí depois do rádio veio a TV, e aí depois da TV que era preta e branca, veio a TV colorida. Enfim, depois veio a internet, veio as redes sociais. E são fenômenos que acontecem, que eles continuam acontecendo ainda hoje dentro das redes sociais. Então, um formato ele funcionava muito, aí vem um outro formato, começa a funcionar. Aí todo mundo começa a fazer aquele mesmo formato e aí as coisas se tornam maçantes e alguém cria algo novo e aquilo se torna a tendência do momento. É necessário para você se manter em crescimento, é necessário que você também entenda essas flutuações da plataforma, essas mudanças e essas formas de se criar de maneira diferente. E isso vai te fazer ser mais consistente, isso vai te fazer não se tornar uma coisa que ficou no passado. Tem uma coisa que eu posso afirmar aí com clareza, é que 2024, mais do que nunca, vai ser o ano do infotenimento. Essa já é uma palavra que vem sendo usada aí nas redes sociais, pela galera do marketing, pela galera da produção de conteúdo há um tempo. Nada mais é do que você unir a informação com o entretenimento, de maneira que seja atrativo, que seja legal, que seja gostoso para quem está ali do outro lado querendo entretenimento. E que a pessoa receba a informação sim, mas de uma maneira que seja gostosa, que seja leve. Importante que a gente frise aqui também um ponto, que o infotenimento não tem nada a ver com conteúdo cômico, com conteúdo engraçado. Por quê? Quando a gente começou a usar essa palavra, se entendia muito que a gente estava esperando que o infotenimento era uma dancinha, era você apontar para os lados, então todos os profissionais agora precisam fazer dancinha para crescer. Se entendia que o infotenimento era isso, mas não necessariamente é isso. Não existe uma única maneira de você se entreter. Então pode ser que alguém goste realmente desse tipo de entretenimento, que seja dancinha, faz sentido que uma pessoa fazer e tem quem goste de acompanhar. Mas também tem quem gosta de acompanhar um vídeo mais assim, mais leve, você falando, você conversando. E também não tem nada a ver com superficialidade. E quando a gente fala principalmente de Instagram, que é a rede social aí que mais se usa para criar o conteúdo, falar do seu trabalho, criar um conteúdo profissional, até então era e é uma rede onde quem tinha mais superficialidade conseguia crescer, justamente porque as pessoas não estão buscando ali um conhecimento. Então, quando elas recebem uma informação simples, simplificada, de certa maneira superficial, é o necessário para elas. Então, se você parar para pensar, a pessoa ela quer ali um passo a passo, ela quer as dicas, porque isso é rápido, isso é um conteúdo instantâneo e não é um conteúdo profundo. Até por conta dessa superficialidade que existe muito preconceito, principalmente quando a gente vai pensar em profissionais mais antigos ou profissionais que foram mais renomados, que fizeram ali, estudaram muitos anos ou que têm uma carreira muito sólida, existe um determinado preconceito com o profissional que cria conteúdo. Justamente porque quando ele entra num perfil,
ele vê que tem uma pessoa ali que sabe menos do que ela, que é superficial, mas que está atraindo muitas pessoas e que está chamando a atenção dessas pessoas e que está vendendo muito mais. Por quê? Porque as pessoas entenderam como funciona a plataforma, como funciona a forma de você gerar um conteúdo ali que de fato atrai, que de fato entretém e que de fato é o que as pessoas querem receber. E aí os grandes profissionais, aqueles com doutorado, que estudam muito e que se especializaram muito, muitas das vezes não conseguem se posicionar, não conseguem criar um conteúdo que seja eficaz. E é por isso que muitas vezes você é uma baita de uma profissional e você não consegue crescer, e você vê outros profissionais do seu nicho que não são tão bons quanto você crescendo e você fica se perguntando, cara, o que tá de errado comigo? Mas eu tenho boas notícias em relação a isso. O que eu venho observando é que as pessoas já vêm consumindo esse tipo de conteúdo na superficialidade há algum tempo. Elas já estão ali desde pandemia para cá, onde esse tipo de conteúdo, ele vem sendo o que tá bombando, que tá crescendo, que tá sendo feito, e cada vez mais profissionais entram e fazem igual, e as pessoas estão saturadas de ver isso. Então agora é a era onde as pessoas elas querem mergulhar um pouco mais, elas querem um pouco mais de profundidade. A gente precisa ter atenção que essa profundidade, ela não necessariamente tá naquilo que a gente está passando como informação, naquilo que a gente está passando de conhecimento. Essa profundidade, ela está relacionada principalmente com aquilo que você é, com a essência de cada pessoa, com a essência do especialista. Vê se você consegue me entender. As pessoas elas querem uma conexão mais profunda com quem elas estão acompanhando, com os perfis que elas estão vendo. Elas querem entender mais o que tem por trás de cada profissional, de cada pessoa. Então, mais do que acompanhar alguém para absorver dicas, absorver conhecimento daquela pessoa, as pessoas querem viver um pouquinho, acompanhar a vida daquela pessoa, quer viver junto, quer ter aquela relação. Sabe quando você segue alguém e que você olha e você fala, cara, como se eu fosse amiga dessa pessoa? Essa pessoa tá aqui todos os dias, ela cria um conteúdo e eu me sinto tão próxima a ela. É isso que as pessoas estão buscando. Quem conseguir usar essa forma de se mostrar, se vender enquanto um especialista, que sim, traz informação, traz conteúdo, mas traz um entretenimento junto, compartilhando mais de si e com esse nível de profundidade, vai conseguir gerar mais atenção, captar mais a atenção das pessoas. O cuidado que é realmente necessário ter quando a gente pensa nisso é que dificilmente você vai ser um perfil viral ou um perfil vai viralizar na profundidade, mas também um perfil que não tem profundidade, que é simplesmente superficial, que é simplesmente raso, ele viraliza, mas ele não fideliza. A busca por esse equilíbrio é o que vai realmente trazer ali um crescimento sólido, um reforço da sua marca pessoal, um crescimento profissional de fato solidificado, onde as pessoas queiram acompanhar você, onde as pessoas queiram comprar de você. E existem alguns tipos de conteúdo que trazem esse nível de profundidade. Para mim, é eles que vão dominar a cena em 2024. Postagens onde você consegue contar mais a sua história, trazer mais experiências que você viveu, com sim conhecimento por trás, com embasamento por trás, mas que principalmente mostrem e reforcem que existe a sua individualidade, onde você consegue mostrar também a sua vulnerabilidade, gerando identificação, inspirando outras pessoas. Isso pode acontecer independente do nicho que você atue. Esse tipo de postagem, por exemplo, ele vai gerar cada vez mais aproximação do público com você e fidelização. Além disso, quando você traz mais o conhecimento que é comum e que qualquer pessoa consegue encontrar na internet, mas você une isso às suas experiências, à sua forma de enxergar, a exemplos práticos ou muitas vezes analogias de acordo com aquilo que você vive, você está gerando algo que é único, você está trazendo uma autenticidade e a autenticidade ela é percebida, ela aumenta também o valor percebido que as pessoas vão ter sobre você, sobre a sua marca e sobre o seu conteúdo. Outro tipo de conteúdo que está muito em alta e que eu já venho observado que as pessoas estão gostando de consumir e de criar e que as marcas estão muito atentas, são os conteúdos UGC ou UGC, que nada mais é do que o conteúdo gerado pelo próprio usuário. Então isso é interessante você conseguir trazer enquanto profissional
para que outras pessoas, né, estejam gerando esse conteúdo para você. Então, que o seu público, os seus clientes, eles gerem esse tipo de conteúdo para você. Mas enquanto marca pessoal, é legal também para você associar a tua marca pessoal a outras marcas, associar a tua marca pessoal e reforçar a tua marca pessoal a produtos que você gosta de utilizar. Você pode pensar também em utilizar elementos que reforcem a sua identidade, elementos que reforcem a tua representatividade, que reforcem a tua própria marca. Então, quando eu crio, por exemplo, um conteúdo tomando um café, eu posso ali estar mostrando qual a marca desse café, né, de uma maneira muito natural. Eu reforço também a minha marca pessoal, que realmente eu gosto desse café, que eu tomo esse café, então enquanto usuário eu uso um determinado produto, mas ao mesmo tempo eu também estou reforçando esse elemento da minha própria marca pessoal. Outro tipo de conteúdo que vai crescer muito são vídeos mais profundos, que foi o tema que a gente iniciou falando nesse vídeo. Eu confesso para vocês que eu relutei muito para criar esse vídeo aqui, até reluto, esse é o primeiro de muitos que eu pretendo que venham, mas para encontrar um formato, eu acho que eu tô no caminho realmente de encontrar qual vai ser o formato que eu vou trazer os vídeos para cá, mas eu sinto que as pessoas estão com a necessidade desse conteúdo mais profundo, que as pessoas elas querem mais informação, elas querem entender mais, elas querem conseguir refletir mais sobre os assuntos e não ficar naquela superficialidade lá, que a gente vem falando aqui no início desse vídeo. O que eu pensei muito é que eu não queria um canal onde eu fosse dar dicas de Instagram ou dicas de conteúdo, isso é o que mais tem por aqui. Eu não queria ser um canal onde também eu mostrar simplesmente meu dia, minha rotina, sem um fim definido, mas eu queria unir isso, eu queria trazer a minha essência com a minha visão de mercado, com a minha visão de vida, com a minha visão de marketing, com a minha visão de produção de conteúdo, compartilhando mesmo de uma maneira muito mais simples aqui com vocês, sem necessariamente ser ali aquele conteúdo muito pragmático de tipo, é isso e ponto. Mas não, eu quero realmente abrir esse pensamento e trazer aqui também a forma que eu tenho visto as coisas, a forma que as coisas são aplicadas para mim, a forma que as coisas são aplicadas no meu dia a dia, na minha rotina. Então eu sei que é um caminho a se percorrer, principalmente quando você pensa em fazer algo diferente de tudo que você vê, mas ao mesmo tempo eu acredito realmente que é algo que vai ser uma tendência, porque as pessoas estão exaustas da superficialidade. Fazer vídeos mais longos, não só para cá, para o YouTube, mas também para o Instagram. Se você trouxer elementos de diferenciação, prender a atenção das pessoas, ter a capacidade de contar histórias, fazer analogias, ter uma narrativa, os seus reels, por exemplo, eles não vão precisar ter 7 segundos, onde você coloca um título que é super chamativo e manda a pessoa ler a legenda. Dominar, de fato, como contar a história, como prender a atenção das pessoas, como mostrar a sua diferenciação, como trazer a sua pessoalidade, a sua individualidade, a sua autenticidade para dentro de um vídeo, você não precisa necessariamente prender a atenção das pessoas nos 3 segundos iniciais e mandar ela ler a legenda e ter um reels ali de 7 segundos com uma informação que muitas das vezes é assim, superficial na tua legenda. E eu não tô aqui fazendo uma crítica a isso, porque é um tipo de conteúdo que dá certo também, que vai atrair pessoas, que vai chamar pessoas, mas não necessariamente é aquilo que vai gerar a profundidade e nem muito menos aquilo que vai fazer você mudar o teu patamar de criação de conteúdo, ser mais constante na criação de conteúdo, porque você vai estar sentindo que você está fazendo o que todo mundo está fazendo. E em um determinado momento isso vai ser chato pra caramba, você não vai querer seguir fazendo dessa forma. Existe uma coisa que é um equilíbrio e eu acredito que quem consegue enxergar, entender esse equilíbrio e se manter nesse equilíbrio entre o que viraliza e o que fideliza é quem vai realmente se manter. E ainda falando nesse conteúdo mais profundo e agora falando realmente em vídeos mais longos, não necessariamente para o teu Instagram, mas YouTube, em áudios também, então podcasts, são conteúdos que as pessoas têm consumido cada vez mais. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de estar sempre se informando. A gente tem a sensação de que em um momento que você está fazendo algo, que você não está adquirindo informação, você está ficando para trás.
Então a gente tende a cada vez mais dirigir escutando um podcast, tomar banho escutando um podcast, eu lavo louça escutando um podcast e consumir conteúdos que a gente possa fazer com outras coisas. Então se você tiver essa possibilidade de investir em algo nesse tipo, há um canal no YouTube, um canal no Spotify onde você tenha um momento ali onde você compartilha áudios maiores, ou se você consegue de repente reunir a tua galera, reunir a tua comunidade, digamos assim, né, de pessoas que te acompanham em um canal no Telegram, onde você possa mandar áudios maiores e aprofundar de fato no assunto que aquelas pessoas já têm interesse. E aí preste atenção, esse tipo de conteúdo ele não é um conteúdo voltado para o Instagram, mas é um conteúdo que gera uma profundidade. Então é você entender onde você pode aplicar essa tendência, né? Então, olha, isso pode dar certo, isso pode ser muito bom, isso pode fidelizar as pessoas a mim, isso pode gerar cada vez mais identificação e conexão, mas não vai funcionar aqui no Instagram, onde eu posso gerar esse tipo de conteúdo. Faz sentido para mim gerar esse tipo de conteúdo? Também se faça essas perguntas e, se fizer, comece a pensar como você vai fazer isso, onde você vai fazer isso, porque isso também é conteúdo, isso é, sobretudo, aquilo que a gente começou falando aqui, infotenimento. Esse vídeo, por exemplo, eu poderia pegar ele, transformar ele todo para áudio e colocar como um podcast no Spotify, e aí ele não teria a imagem, mas teria todo o áudio, todo o conhecimento, toda a informação, porque ele está realmente de uma forma passada aqui, leve, e que você consegue escutar enquanto você está fazendo outra coisa e pensar em aplicar para o teu dia a dia, ampliar a tua mente em relação a ele. Então, é basicamente isso, você entender também quais são, sair um pouco do âmbito ali do Instagram, uma vez que é uma rede social, assim, mais superficial, para você levar as pessoas para outros canais de contato com você, onde você possa ser mais profundo com elas. E fazer com que elas te escutem mais, amplie, né, a tua capacidade de se comunicar, amplie a maneira que você expõe as tuas ideias e influencia as pessoas também que querem te escutar. Tô chegando aqui no fim desse vídeo, mas tem uma coisa também que eu não posso deixar de falar. Você pode estar se perguntando aí, Fernanda, você acha então que os outros conteúdos vão morrer, vai acabar, e os reels, que são mais superficiais, e os carrosséis, que muitas vezes também têm um conteúdo mais objetivo, eles não vão mais funcionar? Eu já falei sobre isso, mas vamos frisar isso aqui. Equilíbrio é tudo. Então, eu realmente acredito, e é algo que eu vou implementar dentro da minha linha editorial, já falei lá no Instagram essa semana, inclusive, que um dos meus passos para esse ano é uma mudança na minha linha editorial e na minha forma de criar conteúdo. E foi até a forma que eu iniciei falando aqui nesse vídeo. Então, o equilíbrio é tudo. Esses conteúdos eles não vão morrer e muitas pessoas ainda vão se beneficiar dele. Inclusive, eu ainda vou me beneficiar deles. E o equilíbrio realmente e a autenticidade em você encontrar o formato que para você funciona, você trazer isso de uma maneira única e sim manter um equilíbrio entre a superficialidade que atrai pessoas e a profundidade que fideliza pessoas, de maneira que você consiga entender que diferentes plataformas têm diferentes objetivos. E quando eu falo isso, acontece também dentro do próprio Instagram. Então, um conteúdo de Reels, ele vai ter um objetivo, um conteúdo de Story, ele tem outro objetivo, um conteúdo de carrossel, ele vai ter outro objetivo. Quando você consegue entender isso e aplicar princípios dentro de toda a tua linha editorial, dentro de todos os modelos de conteúdo, entendendo realmente o que você está fazendo, o porquê você está fazendo e não simplesmente fazendo porque está todo mundo fazendo, porque a gente tem que acreditar o seguinte, fulano e fulano trabalham no mesmo nicho que eu, criam um conteúdo, eles fazem isso aqui, e aí você vai lá e só faz aquilo. Mas aquilo às vezes é o que está funcionando para ele, e nisso você se perde, você não consegue trazer ali o que você acredita, não consegue defender suas próprias ideias, e você fica fazendo o que está todo mundo fazendo. E aí entender também que os conteúdos técnicos, eles não vão acabar. As pessoas vão continuar criando conteúdo técnico, todo profissional vai continuar criando conteúdo técnico. Mas o conteúdo técnico não é o conteúdo que vai te tornar único. Não é o conteúdo que vai fidelizar um público a você, uma vez que qualquer outro profissional da sua área pode gerar um conteúdo igual. Então, se eu pudesse te dar apenas um conselho para 2024, mergulhe na era da profundidade e da essência. Mergulhe na era onde você se expõe, onde você bota a sua opinião, onde você conta as suas experiências, onde você compartilha a sua visão dentro do seu mercado, dentro do seu nicho. Apenas isso que vai te fazer único.
apenas isso que vai te fazer ser lembrado, apenas isso que vai gerar uma identificação das pessoas com você, a partir do momento que você tira realmente a máscara e resolve se expor, resolve mergulhar nessa profundidade. O mais importante, uma coisa que eu sempre digo, é que o seu conteúdo é parte do seu trabalho, mas hoje eu tenho visto que vai além. O seu trabalho é parte da sua vida e uma vez que o seu conteúdo, preste muita atenção nisso, assim, ó. Entende isso aqui. O seu conteúdo é parte do seu trabalho, mas o seu trabalho é parte da sua vida. E não tem como você dissociar o profissional do pessoal, de forma que não tem mais como você dissociar o seu conteúdo simplesmente como um conteúdo profissional. Então você precisa colocar mais de você no conteúdo. Então, Fernanda, me dá um conselho para 2024. Coloque mais de você dentro do seu conteúdo. Essa é a grande tendência de conteúdo para esse ano. Bom, espero que esse vídeo tenha aberto a tua mente, ampliado um pouco a sua visão para essa forma de criar conteúdo. Eu pretendo trazer cada vez mais esse tipo de vídeo para cá, onde eu vou falar abertamente a forma que eu tenho percebido o mercado, o que eu tenho visto acontecer, como eu estou adaptando isso para dentro do meu perfil, para o meu dia a dia, para minha rotina. Vocês vão ver isso tudo acontecendo na prática e eu quero trazer mais isso para cá, para que vocês consigam sair do campo de fazer o que todo mundo está fazendo, para fazer aquilo de melhor você pode fazer. De forma que você não simplesmente replique aquilo que eu faço ou que eu mando você fazer, mas que você consiga entender o que tem que ser feito de acordo com o teu negócio, de acordo com o teu perfil, de acordo com a tua personalidade, para você conseguir aplicar isso no seu dia a dia, ser constante dentro das redes sociais, se manter constante, não se paralisar. E eu conseguir também te ajudar cada vez mais na sua criação de conteúdo e no seu posicionamento nas redes sociais. Se esse vídeo te ajudou e se fez sentido para você, já me conta aqui nos comentários. E eu já adianto por aqui que eu vou implementar todos esses tipos de conteúdo dentro do meu perfil, dos meus perfis, né? Que eu pretendo aí ampliar essa comunicação para outros canais. E eu quero saber de você, já me conta aqui nos comentários, o que, de tudo que a gente conversou aqui sobre essas tendências para 2024, você vai utilizar na sua criação de conteúdo.